E aí pessoal, aqui é a Gaia. Vamos finalmente continuar nossa série de Mutantes e Malfeitores, indo para o 7º capítulo. O capítulo de apetrechos e equipamentos. Vocês estão conseguindo me ver? Pronto. Então, continuando. Nós já vimos todas as questões de poderes, fizemos um vídeo sobre efeitos alternativos e agora nós iremos falar sobre a parte de equipamentos. Será uma série de vídeos mais curtos, focando em alguns aspectos de equipamentos, e no de hoje nós vamos falar sobre especificamente dispositivos e invenções. Equipamentos, eles de forma geral representam coisas que estão não ligadas internamente ao personagem, não são parte do corpo, parte integral deles, são coisas que podem ser retiradas. No caso, você tem os dispositivos e os equipamentos, que entram os apetrechos e equipamentos, que são essas coisas que são acopláveis aos personagens e não são necessariamente parte deles. Qual é a diferença de dispositivo e equipamento? Porque, de forma geral, parece ser a mesma coisa, mas em Mutantes e Malfeitores é uma terminologia que representam coisas diferentes. Dispositivo, assim como equipamento, os dois são coisas de fora do personagem que são acopladas a eles. Mas, enquanto os equipamentos são coisas mundanas, qualquer um pode conseguir, a tecnologia normal do mundo permite acesso a equipamentos, os dispositivos, eles representam coisas superiores. Um dispositivo é onde concede um ou mais efeitos de poder. São coisas que concedem efeitos sobrenaturais normalmente. Sejam fruto de ciência avançada, esse nem sempre é o caso. Muitos heróis e vilões têm dispositivos mágicos, como armas e armaduras encantadas, varinhas, cajados, etc. Em termos gerais, dispositivos são poderes com a falha removível. Essa é a grande diferença do ponto de vista mecânico do sistema. O dispositivo é você comprar um poder e dizer que esse poder é removível. Lembrando que tem dois tipos de removível. Removível difícil e removível fácil. Que, caso vocês se lembrem, são falhas. As únicas falhas, pelo menos do livro tradicional, do livro base, que custam pontos fixos a partir de um percentual do ponto total que você gastou. Então, por exemplo, você tem que calcular, para você calcular o quanto que ele vale como desvantagem, como limitador, você tem que dividir por 5 o custo total e multiplicar por 1, caso seja dificilmente removível, caso, por exemplo, a armadura do Homem de Ferro, ou 2, caso seja facilmente removível. Então, um dispositivo que custe 20 pontos, ele seria, caso ele seja dificilmente removível, uma armadura, ele custaria menos 4 pontos, porque 1/5 de 20 é 4, e se ele fosse facilmente removível, como uma arma, um amuleto, algo do gênero, seria menos 8 pontos no custo. Isso é só uma relembrando para vocês a questão da falha removível. Outra questão também que eu quero retornar, porque eu tinha falado errado num vídeo, que eu gostaria de retratar, é o ponto de qual é a durabilidade, qual é a resistência de um dispositivo. A resistência de um dispositivo é igual a 1/5 do valor dele em custo. Então, se você tiver um dispositivo com 80 pontos, que vale a 80 pontos, a resistência dele é 10, ok? Então, retornando. Caso um herói que usa um traje de batalha perca acesso a ele, por exemplo, também perde acesso aos poderes ligados a ele. Isso é, caso o dispositivo seja perdido, você perde os poderes que estão atrelados ao dispositivo. Porém, como qualquer outro poder, os dispositivos eles podem ser retornados. Tem uma parte que fala isso. Dispositivo se torna parte. Caso seja perdido, roubado ou destruído, o personagem pode substituí-lo com o tempo, uma vez que o dispositivo é parte permanente dele. Só se o personagem realocar ou mudar a ficha é que ele não terá mais acesso ao dispositivo. Então, pode ser que numa aventura a armadura do Homem de Ferro seja destruída, mas ele sempre terá a possibilidade de conseguir outras. Em outro caso, o personagem pode ter de se virar com o uso de um dispositivo temporário. A maioria dos dispositivos é utilizável por qualquer um capaz de operá-los. Significa que os personagens podem emprestar dispositivos uns para os outros. Então, você pode emprestar o seu dispositivo a outro personagem. A menos que você tenha como característica que o dispositivo só pode ser usado por você, aí você gasta um ponto por isso, o dispositivo ele não pode ser, ele vai poder ser utilizado por outras pessoas caso você entregue a ele. O conceito-chave aqui é que o uso de um dispositivo é temporário, algo que acontece durante uma única cena, ou no máximo durante uma única aventura. Caso o personagem queira continuar usando o dispositivo além disso, deve pagar pontos de poder para tornar o dispositivo parte de suas habilidades regulares. No caso, caso ele tenha um dispositivo temporário, ele pode comprar depois com ponto de poder.
Dispositivo versus equipamento, aqui tem uma deliberação sobre exatamente como você vai definir um dispositivo ou um equipamento. Aí você vê aqui, um traje de batalha de alta tecnologia normalmente é um dispositivo. Uma espada ou outra arma de combate corpo a corpo mundana é um equipamento. E por aí vai. Personagens com as vantagens Inventor e Artífice pode criar dispositivos temporários para usar em uma aventura, que nós vamos falar mais à frente. O mestre pode exigir que os personagens gastem pontos heróicos para usar de uma maneira temporária um dispositivo que não pertença a eles, de maneira semelhante a uma façanha de poder, sem sofrer fadiga. Ok. Isso ajuda a limitar o empréstimo e uso temporário de dispositivos. Isso aqui é uma possibilidade caso os jogadores estejam abusando muito dos dispositivos em jogo. Por exemplo, caso você tenha um cara que tem a armadura do Homem de Ferro e toda hora ele passa a armadura dele para outro personagem. Caso você ache que esteja sendo abusado no jogo, você pode deixar um ponto heróico para poder utilizar o dispositivo. Agora vamos ver aqui alguns dispositivos mais clássicos. O traje de batalha é bem comum, que é a armadura do Homem de Ferro e semelhantes. Um conceito comum nas histórias em quadrinhos é o traje de batalha, também conhecido como armadura de poder, Power Armor. Trata-se de um traje de tecnologia avançada ou mágico, como é, por exemplo, a armadura do Dr. Doom, basicamente do Dr. Doom, que é mágico e tecnológico, que concede vários poderes ao usuário. O traje de batalha normalmente concede os poderes a seguir: armadura, ataques, força e etc. A armadura você compra normalmente proteção e atrela ao dispositivo. Você pode ter em alguns casos invulnerabilidade, imunidade, que está aqui, é parte da proteção que normalmente é ambiente fechado, concedendo imunidade a várias condições de ameaças, como normalmente vácuo, sufocamento, alguns efeitos climáticos e por aí vai. Então imunidade é uma coisa comum. Suporte vital é relativamente comum, tirando o suporte vital de fome e dormir. É normalmente comum você pegar algo próximo do suporte vital com o traje de batalha. Ataques também é relativamente comum você colocar um arranjo de dano com efeito alternativo, como a gente já falou no vídeo anterior. Aí você tem vários efeitos de dano, aflição para ser luzes, ataque paralisante com raio, mísseis que dão dano em área, um raio de laser que dá dano à distância e por aí vai. Força também é clássico, aumentar a força também é aumentar o vigor. O vigor normalmente não é considerado, porque o vigor não é a sua parte física, sua parte de saúde que é aumentada. Você representa normalmente uma resistência aumentada com traje de batalha, aumentando a fortitude ou aumentando a armadura, mas não necessariamente aumentando o vigor. Imunidade, já falei, movimento, voo, nado, com turbinas subaquáticas. E sensores também é bastante clássico, como GPS é comum, visão no escuro, visão infravermelha e por aí vai. Uniformes é um dispositivo também muito comum, que representa o uniforme do Batman. São coisas um pouquinho menos poderosas do que os trajes de batalhas. O mestre pode assumir que isso é apenas um descritor comum a todos os uniformes, que tem essa questão. Uniformes normalmente são imunes aos efeitos do próprio personagem. Caso o mestre não queira, um cenário mais realista pode ser uma característica. Você tem que pagar um ponto para os uniformes não serem afetados pelos seus poderes. Então, caso você se estique, caso você cresça, o uniforme vai crescer contigo. Armas também é uma coisa relativamente comum. Deixa-me só ter uma noção que aqui já vai para equipamentos. Então, vamos ver aqui. Armas. Armas são dispositivos comuns, versões superpoderosas de armas. O clássico Mjolnir do Thor é um exemplo de uma arma. Um dispositivo que seja uma arma normalmente tem um ou mais efeitos de ataque. Normalmente tem ataques diferentes. Por exemplo, um conjunto de anéis mágicos, cada um com seu próprio efeito. Equipamento melhorado. Alguns dispositivos são apenas equipamentos melhorados, como lupas poderosas, capacetes, amuletos que conferem algumas questões. Então, armas mágicas podem ter bônus de dano maiores. Esses encantamentos levam as armas e armaduras do reino do equipamento mundano para o reino de dispositivos. Em outros dispositivos, a gama completa de dispositivos que personagens podem ter e usar é limitada unicamente à sua imaginação. Tem um dispositivo também muito comum, que é o centro de utilidades, que eu acho que eles deveriam ter colocado. Tudo bem que você pode interpretar como parte do uniforme ou parte das armas, mas centro de utilidades é muito comum. E um centro de utilidades normalmente é uma mistura de traje de batalha reduzido, basicamente uma mistura de armas com equipamentos melhorados, porque centro de utilidades ele costuma ser um arranjo de efeitos de dano, efeitos de aflição
e efeitos de movimento, que concede normalmente balançar com cabos, e basicamente é isso. Também pode oferecer algum tipo de cura, caso você tenha, por exemplo, umas pastilhas que aumentam sua resistência, umas poções de cura. Então, essencialmente, é isso que um centro de utilidades faz. É mais ou menos isso. E aí você tem a noção dos dispositivos clássicos. Vamos agora falar de invenção, porque é uma parte importante também do sistema e bem curiosa. Você pode inventar, basicamente criar uma invenção, você cria um dispositivo temporário que só é utilizado por uma cena. Para criar uma invenção, o inventor define seus efeitos e seu custo em ponto de poder. Você tem que criar já de antemão o que você quer fazer. Vamos supor que você quer criar uma arma laser, que ela vai ter dano 10 e distância. Então, dano 10 e distância, ela vai custar 20 pontos de poder, ok? Isso aí vai ser a arma laser. Aí você tem duas etapas de invenção, sempre. A de projeto e a de construção, de invenção propriamente dita. A de projeto, aí estamos falando aqui de um item tecnológico. Nós vamos depois falar dos itens mágicos, que são os rituais. Como é que funciona? Você tem um teste de projeto que você vai usar a perícia tecnologia. A CD é 10 mais o custo total de pontos de poder. Então, se eu quiser fazer aquela arma de raios, que era 10 que era 20 pontos no total, a CD será 30. Então, eu tenho que fazer um D20 mais meu bônus de tecnologia e eu tenho que conseguir 30 ou mais no teste. Projetar a invenção exige 1 hora de trabalho por ponto de poder. Então, custaria 20 horas de trabalho para você utilizar para você fazer esse projeto. Você pode reduzir a graduação do tempo do projeto, aceitando uma penalidade de circunstância de menos 5 para cada menos 1 na redução do tempo. Então vamos lá para a tabela de medidas. Vamos supor aqui 20 horas está mais ou menos aqui, um dia. É acima de 16. Então se eu quiser, por exemplo, aumentar a dificuldade para 40, eu vou reduzir em 2, o meu tempo vai para 8 horas. É nesse momento, minha gente, que o poder rapidez ele funciona muito bem. O poder rapidez ele já reduz o tempo que você normalmente demoraria. Então vamos supor que eu tenha rapidez, e lembre-se, você pode ter rapidez para ações específicas. Supondo que você, no seu laboratório, você tenha rapidez 10 para construir dispositivos. Com isso, você pegaria aqui, seria tempo 14, um dia mais ou menos, 20 horas, e reduz em 10, vai para 4. Dentro do seu laboratório, você em 2 minutos faz o projeto de um dispositivo. Isso é importante lembrar. Isso aí só estou explicando o que você pode fazer com o seu personagem que tem rapidez. Um teste de projeto. Aí você faz o teste de projeto. Se você falhar no teste de projeto, não funciona o dispositivo. Caso o teste seja bem-sucedido, você tem um projeto para invenção. Caso falhe, o projeto apresenta problemas que você precisa começar de novo. Com 3 ou mais graus de falha, o projector não toma conhecimento do projeto, o projeto parece correto, mas a invenção não funciona. Então você perde tudo, até mesmo a construção. Vamos agora para a construção. Supondo que você seja bem sucedido no teste de projeto, você agora vai para a construção, que é um novo teste de tecnologia com a dificuldade igual a 10 mais o custo em pontos. Sendo que demora mais. Ele demora 4 horas de trabalho para cada ponto de poder. Então, 20 pontos demoraria 80 horas. 20 vezes 4 dá 80. 80 horas. Aqui, se você for ver, 80 horas seria equivalente a 1, 2, 3, 4 dias mais ou menos. Um pouco menos que isso, mais 4 dias. Seria dificuldade de tempo 16. Caso você tivesse rapidez 10, iria para 8 minutos você faria o dispositivo. Retornando aqui. Então, você faz o teste de construção, sucesso significa que a invenção está completa e funcionando, falha significa que a invenção não funciona, 3 ou mais faz resultado em um defeito, de acordo com o mestre. Usando a invenção, uma vez que a invenção esteja completada, ela pode ser usada por uma cena, quando então quebra ou fica sem energia. Você pode durante uma cena inteira usar a invenção. A cena varia muito de mestre para mestre, mas normalmente quando termina uma cena, a invenção para de funcionar. Embora seja possível preparar certos dispositivos de um único uso com antecedência, o mestre pode exigir que o jogador gaste um ponto heróico para ter uma invenção já construída à sua disposição durante uma aventura. Então, você pode gastar um ponto heróico e meio que já ter a invenção pré-estabelecida, caso o mestre permita. Ou então, você pode gastar um ponto heróico e fazer com que a invenção dure mais uma cena.
Improvisando dispositivos. O inventor pode escolher gastar um ponto heróico para improvisar um dispositivo. Quando improvisar o dispositivo, corte o teste de projeto e reduza o tempo de teste de projeto para uma rodada por ponto de poder no custo do dispositivo, mas aumente o CD do teste em mais 5, você ainda vai ter que fazer o teste seguindo estas especificações. Defeitos. De acordo com o mestre, 3 ou mais graus de falha é um resultado de um natural. Em qualquer teste de perícia, para inventar um item, pode resultar em um efeito colateral. Defeitos de invenção podem se tornar uma fonte de ideia de aventura, etc, etc, etc. E a grande diferença para invenções tecnológicas e invenções mágicas é que as invenções mágicas precisam que você tenha ritualista, ao invés de inventor, e você faz um teste com especialidade magia. O projeto leva 4 horas por ponto de poder no custo do ritual, e a realização do ritual demora 10 minutos por ponto de custo do ritual. Os tempos são diferentes. Enquanto que o projeto, normalmente tecnológico, é 1 hora por ponto de poder, o ritual é 4 horas por ponto de poder, e para realizar o projeto e construir um dispositivo é 4 horas por ponto de poder, e o ritual é 10 minutos por ponto de poder. E basicamente é isso. Você tem a criação de invenções e você tem os dispositivos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre equipamentos. Se você gostou, dê like, dê share e comente. Entre no grupo do Facebook, que você pode procurar no Facebook Mutantes Malfeitores Brasil, e entre na comunidade, no Discord, que tem o link na descrição do vídeo. Então, aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!